Olá, pessoal! Estamos aqui mais um dia a estudar o livro de Provérbios. Seja muito bem-vindo ao canal para estar aqui junto conosco, aprendendo algumas situações e fatos do nosso dia a dia que aprimoram e acrescentam muito para a nossa vida. A nossa intenção é estar aqui, além de estarmos aprendendo, renovando as nossas atitudes, o nosso comportamento, também é contribuir com você, que está buscando aí uma orientação, uma contribuição para poder melhorar a sua vida. Eu, Célia, E eu, Paulo Ramos. hoje estaremos falando sobre Provérbios 17. Provérbios, que é do rei Salomão e que traz grandes ensinamentos na Bíblia. Isso independe de você ser religioso, ser cristão, ser qualquer religião. Provérbios, ele traz sabedoria, e inclusive tem muitas pessoas, empresários, que leem o livro de Provérbios para melhorar na sua empresa. Então vamos lá. Provérbios hoje ele fala sobre os comportamentos para serem evitados. O que nós não devemos fazer. Vamos lá para a leitura. Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e com ele a paz, do que a casa cheia de manjares e com desavenças. O pouco com Deus é melhor do que o muito com desavença, com briga. O servo prudente dominará sobre o filho que desonra, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e a fornalha para o ouro, mas o Senhor é o que prova os corações. Às vezes, precisamos passar pelo desapego para poder tirar as impurezas imorais e espirituais da nossa vida. O mal está atento ao lábio iníquo, e o mentiroso dá ouvido à língua caluniadora. Evite escutar ou falar fofocas mentirosas. O mentiroso ama escutar e transmitir a intriga a outros mentirosos. A mentira, a fofoca, não agrega nada a ninguém. O que escarnece do pobre afronta o seu Criador. O que se alegra pela calamidade não ficará sem castigo. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a honra dos filhos são seus pais. As bênçãos do Senhor na vida dos pais são nós vermos os filhos dos nossos filhos, que são nossos netos. E as bênçãos dos filhos são ver os pais chegar à velhice. Não convém ao nésio a falar excelente, muito menos ao príncipe o lábio mentiroso. Como pedra preciosa é o dom aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, dará prosperidade. O que encobre a transgressão procura amizade, mas o que reitera o assunto separa os maiores amigos. Quando perdoamos, devemos esquecer e não ficar mais lembrando naquele assunto, para evitarmos de fazermos discórdia e perder os amigos. Há mais proveito da repreensão do sábio do que o açoite
do que 100 açoite no tolo. O sábio gosta da repreensão para se corrigir. Já o tolo, nem com 100 açoites, ele vai se corrigir. Quanto mais você fala e tenta corrigir o tolo, pouco resolve. Mas o sábio não, ele agradece por qualquer correção que você faz. O rebelde não procura a não ser o mal. Então, um mensageiro cruel será contra ele enviado. Ser sincero com amor evita as contendas, as brigas. Por isso, devemos sempre fazer o bem. Bom, e aqui eu deixo uma pergunta para você. Como você está se sentindo? Como está dentro da sua casa? Você está se sentindo amado, feliz, alegre, num ambiente de paz, de tranquilidade? Como está indo a sua vida? Ou você está triste, oprimido, depressivo, ansioso? Por que eu faço essa pergunta? Na nossa vida, nós temos que encarar que nós temos que conhecer a nossa verdadeira identidade. Quando nós nos conhecemos, nós vamos melhorando cada dia mais os nossos aspectos e as nossas características, que às vezes não são tão positivas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na maneira que nós estamos agindo com o nosso semelhante. E é muito importante nós termos conhecimento da nossa identidade e do nosso propósito. Só que para isso, aqui no livro de Provérbios, ele fala de 3 tipos de homens, né? Que é do sábio, o tolo e o preguiçoso. Nós estamos no caminho do homem sábio, mas nós não somos sabichões. Nós não temos o domínio ainda sobre todos os princípios aplicados no nosso dia a dia. E quando eu falo aplicado no nosso dia a dia, é sempre dentro da nossa casa, porque o menos é mais. Não adianta você ser elogiado, porque o elogiado amacia as nossas imperfeições, né? E alegra o nosso coração, mas ele às vezes não causa a nossa transformação. Então, o sábio ele tem que percorrer por um caminho de conhecimento, que é onde ele alimenta o seu espírito de conhecimento. Então, essa é a pergunta para você. Como está a sua vida? Você tem ido buscar o conhecimento? E se você está buscando, você está aplicando na sua vida, para a sua identidade, para a melhora do seu comportamento? Porque nós, muitas vezes, buscamos conhecimento, mas queremos aplicar na vida do próximo, do nosso semelhante, das pessoas que convivem dentro da nossa casa. E aqui em Provérbios, ele fala, no versículo 1, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. A sua casa se encontra dessa forma? Será que você tem absorvido o conhecimento de forma adequada, sendo aplicável na sua própria vida, ou você está querendo aplicar e mudar as pessoas que convivem com você? Então, a sabedoria é onde nós ganhamos o aprendizado, o conhecimento, o discernimento e temos que aplicar dentro da nossa vida, principalmente dentro do nosso lar. Assim vamos adquirindo a sabedoria. Quando nós falamos do homem tolo, é aquele que tem que fazer algumas coisas e ele não faz no seu dia a dia. Ele não gosta de ser corrigido, né? E o bom senso e equilíbrio muitas vezes não se encontra no seu comportamento. Será que no nosso dia a dia nós não estamos deixando de aplicar determinadas situações para depois? No nosso dia a dia, será que nós estamos conseguindo cumprir com
a questão do realizar, do fazer, de cuidar. E quando a gente fala do preguiçoso, esse então, ele vai só ignorando, vai deixando para depois e não aplica os cuidados dentro da sua própria casa. Então, aqui também eu coloco uma questão. Não negligencie a sua família. Trate com amor, com carinho e atenção. Quando a gente fala tratar com amor, carinho e atenção, é você ter zelo, cuidado e respeito por tudo que está dentro da sua casa. Veja o que você tem deixado de fazer para cuidar da sua família aí dentro do seu lar. E está deixando de se posicionar nas coisas mais pequenas. E muitas vezes olhando determinadas coisas que não vão acrescentar resultado para a sua vida. E a gente tem que também tratar e controlar o nosso senso de crítica elevado, porque isso gera contenda dentro do nosso lar. Muitas vezes nós ficamos nos atacando pelo comportamento que ainda não conseguiu manter um equilíbrio por falta de aprendizado e de conhecimento. E tudo tem o seu tempo. Algumas pessoas adquirem a sabedoria de uma forma mais rápida, porque estuda e vai aplicando todos os dias. Outros têm o conhecimento, vão se alimentando o seu espírito, mas não aplicam no seu dia a dia. E se não aplica, isso não se torna em sabedoria, ele vai se tornando num arquivo e todos os dias nós vamos repetindo os nossos próprios erros, as nossas próprias atitudes. Então, quando eu trouxe aqui os 3 tipos de homem, é para que realmente nós possamos nos encaixar em algum deles. Será que nós estamos sendo sábios de ter o conhecimento, o discernimento, o entendimento, de aplicar tudo que estamos aprendendo no nosso dia a dia e melhorando, corrigindo, aperfeiçoando para que nós possamos nos tornar melhor? Ou será que nós estamos aplicando para corrigir o outro? E será que nós estamos nos encaixando também no homem tolo, aonde nós sabemos que devemos fazer os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, aquelas que se encontram lá dentro da sua casa e que muitas vezes geram contenda entre a família por questões tão simples que não estão atingindo um resultado? Olhe para dentro da sua casa e veja se você não está agindo como um tolo e que muitas vezes você não traz a alegria porque você está deixando de fazer ou produzir pequenos resultados que não alegram o coração da sua família. E se você está lá na presença do preguiçoso que está esperando que Deus faça por você. Deus já deixou tudo feito aqui, do bom e do melhor para nós, mas muitas vezes nós estamos agindo como preguiçoso, porque nós estamos acomodados esperando que Ele vai fazer por nós. Não, levante e se faça útil todos os dias da sua vida. Isso é muito importante. Um outro versículo que eu achei bastante interessante, para que nós possamos aplicar na nossa vida, é o 22, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os nossos ossos. Então, esse versículo eu quero que você pense, porque muitas vezes quando nós criamos um sentimento de raiva, porque muitas vezes nós estamos tentando até mudar o outro com o nosso comportamento, ou porque se algo aí dentro da sua casa está por fazer e as pessoas que convivem com você não faz, e se você alimenta essa raiva no seu coração, isso vai transformar em uma doença, um desequilíbrio, você pode ter um problema no seu sistema corporal, porque é uma briga constantemente você com você mesmo. E isso vai levando você a sérios problemas de saúde, até mesmo a obesidade. E quando nós temos consciência de que nós não mudamos o outro e que nós temos que controlar a nossa raiva que está dentro de nós, que são os sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza, porque é só nós que temos que lidar com isso, nós vamos nos sentindo livres, nós não vamos sendo escravos
dessas algemas que nos aprisionam dentro de uma tristeza, né? Como fala aqui, o espírito abatido seca até os ossos. Então, não se deixe levar pelo seu sentimento de tristeza e de angústia, pois nós não somos perfeitos, nós temos sim sentimentos ainda de raiva, de ódio e vários tipos, várias características de sentimento. Mas vamos controlar para que esse ladrão não venha tirar a alegria da nossa alma. Porque quem tem uma alma limpa consegue fazer a transformação do seu próprio eu e contribui para com as pessoas que convivem dentro do seu lar. Também conseguindo transbordar carinho, respeito, amor, cuidado. Lembre-se, não somos perfeitos, mas procure sempre se comparar a esses 3 tipos de homem que nós temos aqui no livro de Provérbios. E não tente mudar o outro, mude a você mesmo, porque nós temos muitas características a ser aprendida, entendida, né, aplicar para podermos ter a sabedoria. Ninguém é um sabichão se a gente não procura parar, né, e refletir sobre os princípios cristãos. E não fique só estudando, aplique todos os dias, porque quando nós aplicamos, nós nos transformamos. E o quanto é difícil nós mudarmos uns sentimentos de raiva, de ódio, de ira, de tristeza, de mágoa. Se você tem isso, procure cuidar dessa doença da alma, porque ela nos corrói, ela nos entristece e ela nos mata. E olha aqui, para concluir, o versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio, e o que fecha os seus lábios é tido como entendido. Por isso, fale menos e ouça mais. Não adianta você ficar só falando e muitas vezes você fala aquilo que não deve e acaba fazendo as intrigas. Então, para a gente ver que você deve valorizar mais o amor nas pessoas do que as coisas. E para uma reflexão sua para a semana, como diz aqui o Provérbios, esse Provérbios é de comportamentos a serem evitados, então reflita. Você tem o bom cheiro de Deus? O bom cheiro de Deus, ele é aquilo que agrada a Deus. O que você está fazendo hoje? É intrigas? É fornicações? É a sexualidade? É as falas mentirosas? O que você tem feito hoje? Tem levado um cheiro agradável a Deus? Reflita e veja o seu comportamento. Lembre-se de curtir, de comentar e compartilhar, porque isso pode ajudar a outras pessoas e a propagar o nosso canal. Lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus te abençoe e fique com Deus.